Olá, então cá vamos nós outra vez para o segundo vídeo. Eu não consegui evitar o reflexo dos óculos, mas penso que vocês conseguiram visualizar bem o primeiro vídeo, portanto, acho que hoje também vão conseguir visualizar bem o segundo vídeo. Então, o segundo vídeo é um comentário, uma explicação do PowerPoint número 3. Então, PowerPoint número 3 chama-se leitura informativa e leitura recreativa. Um exemplo, um pequeno texto informativo, que eu diria para os primeiros anos de escolaridade, para o primeiro e segundo ano de escolaridade. E porquê que é um texto informativo? É um texto informativo porque, basicamente, está feito para que as crianças compreendam conceitos das ciências naturais, do mundo que os rodeia. E neste caso, penso que é sobre animais, que vocês podem ver. Se vocês olharem para o terceiro slide, veem que temos duas fotos de dois livros diferentes. Um deles, que é o Atlas, é também um livro informativo. É um livro informativo já para o terceiro, quarto ano de escolaridade. E porquê que é um livro informativo? Porque, mais uma vez, dá informação sobre os países do mundo, sobre a geografia desses países e mais informações sobre o mundo em que vivemos. Portanto, temos outro exemplo de um livro informativo. É utilizado pelos leitores para adquirirem informação sobre um determinado tópico. Se olharmos para o outro, para a outra foto, para o outro livro, vemos que diz como é que se chama? O tatuador de Auschwitz, ou o tatuador de Auschwitz. O que é que se passa aqui com este texto? Vocês acham que é um romance? É um livro escrito com factos reais? Uma biografia, uma autobiografia? Ou será também um livro informativo ou só um livro informativo? Nós, pela capa, provavelmente não chegamos lá, não conseguimos decidir se é um romance para uma leitura recreativa, se é
um livro informativo. Então, o que é que nós podemos dizer? Se nós olharmos para o comentário que é feito sobre o livro, que está escrito ao lado, vemos que provavelmente é um romance, porque é baseado no livro em si não contenha informações históricas, por exemplo. Portanto, se estamos a falar da Segunda Guerra Mundial, provavelmente o livro também tem muitas informações e se nós formos ler este livro, adquirimos com certeza também informações. De qualquer forma, aqui o que é importante para distinguir uma leitura informativa de uma leitura recreativa é o facto de nós escolhermos ler o livro para a nossa autorrecriação. Ou seja, nós escolhemos ler este livro porque nos agrada conhecer o tópico, porque nos agrada conhecer a história que foi feita até sobre este tópico. Podemos, de igual modo, escolher ler livros que são meramente informativos e que não têm uma história associada a eles. Mas quando nós falamos em leitura informativa versus leitura recreativa, estamos a dizer que a leitura recreativa tem a ver com as escolhas pessoais do leitor, enquanto que a leitura que nós fazemos na escola, por exemplo, é mais uma leitura informativa. A literatura como arte, como forma de arte, não tem propriamente um propósito, um objetivo didático, ok? Portanto, aqui temos que fazer esta distinção. Então, passando agora para o vosso quarto slide, vocês veem que temos aqui mais informação sobre leituras recreativas. Então, como eu disse, é uma forma de leitura que nós temos seres humanos, desenvolvemos baseados com base na sociedade onde vivemos, com base nas oportunidades que temos, escolhemos ler, assim como escolhemos ir ao cinema, assim como escolhemos ver televisão, portanto, é uma escolha como outra qualquer, ok? Então, qual é realmente a coisa mais importante sobre a leitura recreativa e tentar que os jovens, que as crianças tenham hábitos de leitura? Porque é que isso é tão importante? É importante porque nós vivemos numa sociedade em que para nos desenvolvermos e para adquirirmos conhecimentos sobre o mundo, para adquirirmos conhecimentos sobre as emoções, para nos sabermos relacionar com os outros, vivemos numa sociedade em que muito disso é adquirido através da leitura. Então, o que é que a leitura permite em termos de, por exemplo, desenvolver certas competências nas crianças? A leitura permite, a leitura recreativa, aquela que nós escolhemos fazer, permite que as crianças adquiram várias competências. Se vocês olharem para o slide 5, veem que eu listei vocabulário, estruturas frásicas complexas e conceitos. Então, por que é que estas três coisas são tão importantes na leitura? Em primeiro lugar, o vocabulário. O vocabulário, por que é que ele é importante na leitura? Porque as palavras que nós vemos nos livros não são, como eu já tenho dito, as palavras que nós utilizamos todos os dias na linguagem falada, na linguagem mais informal. Eu penso que já vos mostrei este livro, Eu Quero um Amigo, e neste livro eu vou-vos dar um exemplo de uma palavra que muito provavelmente nós não ouvimos dizer com frequência na linguagem falada. E aqui nesta página vocês podem ver que há um personagem que diz: está bem, respondeu por fim, venham lá. E se olharem para a outra página, veem que vem muita gente. Então, na próxima página diz: que invasão! Exclamou a rainha. Quem são estes meninos e meninas? Que invasão! Provavelmente nós não usamos esta palavra muito frequentemente na linguagem falada quando conversamos uns com os outros. Dizemos, vem aí muita gente, não dizemos que invasão.
Se vocês pensarem em crianças do pré-escolar ou mesmo do primeiro ciclo, esta palavra invasão é provavelmente uma palavra que eles não conhecem. E aproveito para dizer também que isto é uma metáfora. Porquê é que é uma metáfora? Porque esta expressão que invasão, o que quer realmente dizer é que apareceu muita gente. E, portanto, é uma metáfora, é um significado de muita gente. Ok? Então, as crianças adquirem, através da leitura, muitas palavras que de outra forma não iriam adquirir. Agora vamos ver duas possibilidades. Pode ser que seja o professor a ler, e neste caso, o que é que o professor fará para facilitar a compreensão desta palavra? Provavelmente, como este, o que acontece é que as ilustrações também dizem muito sobre o significado da palavra. Portanto, nós sabemos que, seja através dos professores, seja através da leitura autónoma, os alunos, quanto mais leem, mais palavras adquirem, ok? Depois tenho aqui um outro exemplo, também interessante, de um outro livro, que se chama Pablo o Pintor. E Pablo o Pintor é um livro de Satoshi Kimatura, é da editora Gatafunho, e aqui também vamos ver algum vocabulário que provavelmente não utilizamos todo o dia. Então, tenho aqui uma ovelha e um esquilo a fazerem uma pintura, e às páginas tantas aparece um pássaro que voava rasteiro. Parece um pássaro também, ele a querer pintar. E o pássaro dá a sua opinião e diz: se querem saber, a minha opinião é um fracasso, disse ele. Nenhum pássaro pode bater as asas num céu tão sombrio como este. Tão sombrio como este. Sombrio não é uma palavra que se usa todos os dias. Portanto, aqui está um outro exemplo de como as crianças podem apreender vocabulário a partir das leituras que fazem e das leituras que os professores lhes fazem. Tenho aqui outra expressão que também é muito engraçada, em que fala de bloqueio artístico. O elefante está também ele a tentar pintar e às tantas diz: parece que estou a sofrer um bloqueio artístico, disse o Pablo, lamentando-se. Aqui está a palavra lamentando-se. Portanto, aqui temos a expressão bloqueio artístico e lamentando-se. Não são palavras que nós ouvimos muito no dia a dia na linguagem falada todos os dias. Por fim, temos aqui um livro que vocês com certeza já conhecem. É um livro muito, muito giro, com ilustrações giríssimas. São 200 amigos ou mais para uma vaca. Então, acontece muitas coisas nesta quinta vaca e para o final da história temos aqui também uma metáfora muito engraçada. Como vocês podem ver, as ilustrações estão realmente muito, muito giras. E nesta página vocês veem que apenas aparecem pintainhos, muitos pintainhos. E o texto diz: até que, uma manhã, o nosso pátio ficou transformado num imenso tapete amarelo. Ora, esta expressão, num imenso tapete amarelo, é também ela uma metáfora para dizer o quê? Para dizer que estava cheio de pintainhos amarelos. Ok? Portanto, estes são alguns dos exemplos que nós temos de expressões e vocabulário que enriquecem o léxico, o número de palavras que as crianças sabem quando nós lhes lemos ou quando elas leem por sua autorrecriação. Então,
Estruturas frásicas complexas é também uma realidade que na literatura infantil e na literatura em complexa do que aquela que nós usamos todos os dias. Temos frases mais cuidadas, uma linguagem mais formal e, obviamente, essa linguagem vai ser mais complexa, vão ser frases mais longas e vão ser frases mais complexas do ponto de vista sintático. Por fim, também a questão dos conceitos, do conhecimento. Portanto, nós vamos aprender muito acerca do mundo através do vocabulário, através dos conhecimentos que nos são adquiridos. E, portanto, o vocabulário está lá, muitas vezes, para querer dizer alguma coisa. E se nós pensarmos nos livros que nos falam também de emoções, que nos falam de problemas, tudo isso tem a ver com situações de vida e que nós vamos aprendendo sempre mais e mais a partir delas, como gerir conflitos, por exemplo, como ser um bom cidadão. Tudo isso são conceitos que as crianças podem aprender através dos livros. Então, passamos agora para o slide número 6. E o que é que o slide número 6 nos diz? 3 coisas. A primeira é que nós temos muita investigação na área da leitura recreativa e nós temos dados que nos permitem dizer, por exemplo, que as crianças pequenas do pré-escolar, vamos dizer, dos 2 aos 5 anos de idade, e mesmo os mais pequeninos, mas os dados que temos da investigação mais nas crianças de 3 a 5 anos, sabemos que quanto mais os pais dessas crianças lhes leem quando elas são pequeninas, melhor vão ser os resultados que essas crianças têm no final do primeiro ciclo do ensino básico. Portanto, como é que isto é medido? É medido através de testes de leitura. As crianças têm testes do 4º ano de escolaridade, foram acumulando mais vocabulário, foram acumulando mais conceitos sobre o mundo em que vivem e, portanto, têm a melhor compreensão na leitura. Sabemos também, diz-nos a investigação, que as crianças do primeiro ciclo do ensino básico que mais leem elas próprias, que mais escolhem ler fora da escola, também melhores resultados têm no 4º de escolaridade. E mais à frente, também no final do 2º ciclo e do 3º ciclo do ensino básico. Portanto, é um acumular de conhecimentos que vai ter frutos mais tarde na compreensão da leitura. E tem esses dados aqui todos com referências no slide número 6. Então, se passarmos agora para o slide número 7, temos aqui um conceito que eu costumo dar também na vossa disciplina, na unidade curricular do 2º ano, que vocês já tiveram, que é a aquisição e desenvolvimento da linguagem oral e escrita, que diz que os mais ricos ficam mais ricos e os mais pobres ficam mais pobres. Um investigador da leitura usa esta metáfora baseada no que Mateus disse na Bíblia para a leitura. Então, é uma analogia que nos diz que quem mais lê, melhor leitor fica. Porquê? Porque se nós vamos acumulando conhecimentos do vocabulário e do mundo através da leitura, quanto mais lemos, também mais conhecimentos acumulamos e, portanto, é um círculo virtuoso, em oposição a um ciclo vicioso. Um ciclo vicioso não é necessariamente uma coisa boa, enquanto que um círculo feito Mateus. A literatura infantil tem aqui um papel importante, porque o que nós queremos fazer é que, de facto, as crianças criem o gosto pela leitura e os hábitos de momento muito bom àquilo que a escola pode trazer, ok? Pode dar às crianças. Então, no slide número 5, desculpem, no slide número 8, vocês veem que temos aqui um pequeno sumário daquilo que foi dito. Portanto, baseado nessas informações que eu vos dei, nós podemos ver que é muito importante que os educadores, primeiro, desculpem, que os pais leiam
para as crianças quando elas são pequeninas, desde o berço, que os educadores da infância leiam muitas histórias às crianças e muitos livros informativos também sobre o conhecimento do mundo. E as bibliotecas escolares têm aqui também um papel importante. Porquê? Porque as bibliotecas escolares também podem fomentar o gosto pela leitura. Quando os pais levam as crianças às bibliotecas, quando os professores levam as crianças às bibliotecas, elas vão conhecer novos livros e novos mundos e podem depois também fazer as suas escolhas de leituras com base na informação que obtêm nas bibliotecas escolares, nas bibliotecas municipais. Então, para concluir, basicamente a leitura